Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e todas. Hoje vamos dar continuidade na leitura da Bíblia em Isaías. Nós vamos ler hoje o 37, 38 e 39. Mas antes vamos falar com o nosso Pai. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu reino e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos dê entendimento, sabedoria para entender a tua palavra, Pai. Cuide de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia. E, gente, falar sobre tentação, que o Senhor nos livre, de todas as tentações, porque são muitas. O mundo oferece muita coisa boa, E se a gente cair, não é bom, Então nós temos que fazer o quê? Temos que pedir ao Senhor misericórdia, Que o Senhor nos proteja e livre-nos das tentações, E a gente vê que uma coisa está nos tentando, temos que sair de perto. É a mesma coisa de se você não pode comer chocolate. Se você comer, você vai passar mal. Se você ficar perto da barra de chocolate, você vai comer. O que você tem que fazer? Sair de perto. Tira aquela barra de chocolate, esconde, guarda, sei lá, faz alguma coisa, mas sair de perto. E as tentações é a mesma coisa, Porque vai vir as tentações, mas o Senhor nos livre, É o que nós temos que pedir a Ele, assim como veio tentação ao Senhor no deserto, Então, eu vou ler para vocês aqui em Lucas, capítulo 4, do 1 ao 4, tá? E é a tentação no deserto. Olha como o Senhor foi tentado, E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Olha a tentação, E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, nós temos que fugir das tentações, Se Jesus, 40 dias sem comer no deserto, ele se livrou da tentação do diabo, Então, nós temos que fazer a mesma coisa também. Vamos correr, Ficar longe de coisas que pode fazer nós cairmos, Então, gente, para quem não sabe, os livros de Gênesis até Isaías já estão gravados, estão no canal. E se vocês quiserem ver, voltem lá e tá bem facinho, tá? É só ler quantas vezes vocês quiserem para entender bem a palavra de Deus. Porque temos que ler e ler muito, porque a palavra se renova a cada leitura. Disso vocês podem ter certeza, gente.
Cada vez que vocês vão ler, vocês vão encontrar uma diferença. Deus fala umas palavras diferentes que a gente não tinha entendido, a gente vai entender na próxima e na próxima e na próxima leitura. Então, nós temos que continuar lendo sempre, tá? E para quem não aceitou o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, hoje é o dia, aceite-o. Fale para Ele. Fala, Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Jesus Cristo, eu te aceito. A partir de agora, o Senhor será o meu Senhor, o meu Salvador. Só a Ti eu vou te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o amor. E segue os caminhos do Senhor, né? Isso é maravilhoso, gente. Tá bom? Então vamos ler 37, tá? O rei pede o conselho de Isaías. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sábina e o escrivão e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas feitas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo, o Senhor, nosso Deus, ouça esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta: O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Os assírios, eles ameaçam outra vez. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: O seu Deus, em que você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Ramate, de Arpade, de Sefarvaim,
de Rena e de Ivã. Quer dizer, os deuses não salvam mesmo não, né? Mas Deus sim. O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está sentado no teu trono e fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Aí vem a mensagem de Isaías para o rei. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei. Ezequias. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você. Ri e caçoa de você, Senaqueribe, a quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, e de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por isso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso já há muito tempo e agora fiz tudo acontecer. Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde e como as ervas que crescem nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra nele. Mas eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e onde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse ao rei Ezequias:
Este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no monte Sião, porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com o escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus, Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. Terminamos o 37, vamos para o 38. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acaz, o Senhor fará com que a sombra volte 10 graus. E a sombra voltou 10 graus. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor: Eu pensava que iria morrer na flor da idade, e daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, e nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo.
A noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Mas como é que posso reclamar se foi o próprio Deus quem fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que tu fazes e todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos, ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Tu me salvaste, ó Deus. Por isso, tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira nós te louvaremos no teu templo. Pois Isaías tinha dito: ponha uma pasta de figo em cima da úlcera. Ponha uma pasta de figo em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Os mensageiros da Babilônia. Agora o 39, tá, gente? Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã. Vou começar novamente, tá? Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, mas agora já estava bom. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que foi que lhe disseram? Errou feio, né? Mostrou para o inimigo tudo que tinha. Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. O que foi que eles viram no palácio? Perguntou Isaías. Aí o rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Mas não é mesmo, né?
Terminamos também, gente, 39. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa leitura. Te damos graça por estar conosco, Senhor, nos ajudando, nos ensinando, Senhor. Peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.